Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Né? Tranquilão aí, galera? Bom dia, gente. Eu separei aqueles exercícios que vocês pediram, né? Eu acho que a Monique que tinha pedido o 10, 11, 12, né? Que eu passei para casa, né? Bom dia. E o 20 também pediram, do último TV de casa também pediram o 20, né? O cabelo tá na régua. Eu mesmo cortei aqui em casa, né? Passei a máquina, certo? Tô melhor. Agora eu tô melhor. Semana passada, já na sexta-feira, eu já tava melhor já, né? Já melhor, porque eu já tava 2 semanas já, né? Já ia para 2 semanas, né? Se fosse até domingo, eu ia para 2 semanas com temperatura alta. Mas agora eu já tô melhor já. Tem que agora ver se eu fiquei, né? Vou ver se eu faço o teste. Bom dia, bom dia. Então, a galera tá entrando aí, bom dia. Vamos lá, né? Vamos fazer esses exercícios aí, né? Que vocês pediram. Posso então começar? Semana que vem a gente já entra em matéria nova, tá? É o caderno 2, e a semana que vem já é matéria nova, né? O caderno 2, eu acho que é capítulo 14, calma aí, deixa eu ver. Até estava aberto aqui, ó. Capítulo 14, né? Ele fala da linha de força, né? Mapeamento do campo elétrico. Na verdade, você fala das linhas de força, né? Linhas de campo, fala de superfície equipotencial, o que é uma superfície equipotencial, né? E aí depois ele fala de trabalho, né? Aí entra aqui em trabalho e energia no campo elétrico, né? Trabalho e energia no campo elétrico. A gente já falou alguma coisa, né, sobre isso, trabalho e energia, mas ele vai falar de uma maneira diferente aqui, vai falar da superfície equipotencial, né? Em cima da superfície equipotencial. Então esse daqui próxima semana a gente vai começar mapeamento do campo elétrico, né? Se der tempo a gente entra no outro, mas costuma não dar, né? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Isso aí. Ferrou tudo. Então vamos lá, galera. Eu acho que já tá a galera toda aí. Entrou bastante pessoas, né? Então vamos lá, vamos seguir aí. Vamos pro exercício 10, 11, 12 que vocês pediram, né? Para resolver. Tá? Então, ó. Capítulo 3, página 60, exercício número 10. Né? Exercício número 10. Então vamos lá, vamos para o número 10, ele fala o seguinte: com base no modelo do átomo de hidrogênio, no qual se considera um elétron descrevendo uma órbita circunferencial ao redor do núcleo, temos o exemplo de movimento circular uniforme.
O raio dessa órbita é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Sabe-se que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E a constante eletrostática do meio é K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. E a massa do próton 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Esse modelo atômico, a velocidade escalar do elétron é aproximadamente. Então ele quer a velocidade do elétron, né? Ficou essas marcas aqui, era para ter botado depois, mas tudo bem. Aqui o que acontece? Eu botei aqui, né? No núcleo você tem o próton e o nêutron, então os prótons estão aqui. E ao redor, né, desse núcleo, você tem, né, o elétron aqui em movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. E existe uma força elétrica entre o próton e o elétron. Essa força elétrica aqui, tá? Essa força elétrica que não deixa o elétron ir embora, né? Que você tem o próton positivo e o elétron negativo. Então aí tem uma interação entre os dois, uma força elétrica de atração. E por isso que o próton não sai dali, o elétron, desculpa, não sai dali, né? Ele fica em movimento circular uniforme. Tá? Logo, essa força elétrica é a minha força centrípeta. Aí eu vou perguntar para vocês. O Zani já falou de força centrípeta com vocês, não já? Força centrípeta? Já falou, gente? O Zani já falou de força centrípeta? Ah, já? Então, tranquilo. Então, ó, a gente sabe, galera, que a força centrípeta é a força resultante agindo aqui. Então, essa força elétrica é a minha força centrípeta, que está agindo no elétron. Né? Então, está agindo no elétron. Então, ó, força elétrica é igual a força centrípeta. Aí eu fiz, né? Aqui eu botei elétron e próton, né? Eu fiz aqui, força elétrica igual a força centrípeta. Tá? A força elétrica, a gente faz KQ, né? Deixa eu mexer aqui para ver se fica melhor ali a imagem. Caraca, ele tenta focar. Acho que assim melhorou. Tá. Então é K, Q do elétron, vezes Q do próton, dividido pelo raio, né? Que nesse caso é a distância entre o próton e o elétron, elevado ao quadrado. Lembra lá a fórmula da força elétrica. E da força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Tá? Então, a gente tem, né, igualar força elétrica com a força centrípeta. E aí eu encontro a velocidade lá. Alguma dúvida aqui? Não, né? Só igualei força elétrica com a força centrípeta. Tá? E agora eu vou substituir os valores. Tá? E aí a gente vai... Primeiro a gente pode até simplificar aqui, ó. R ao quadrado é R vezes R. Simplificar com esse R aqui, ó. Simplifiquei R com R, né? E aí já facilita a minha vida. Substituindo os valores, né? Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Q do elétron é igual ao Q do próton. Então eu peguei a carga elementar e elevei ao quadrado. Só que do próton é positivo, do elétron é negativo. Mas como é módulo, né? Todo mundo positivo. E aí aqui o raio 10 elevado a menos 10. Aí vai ser igual a massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, e a velocidade ao quadrado.
Tranquilo até aí, gente? O que eu fiz aqui? Como é aproximadamente que ele quer, né? Eu simplifiquei 9,1 com 9. Tá? Porque como ele falou aproximadamente, eu simplificando aqui não vai ter problema nenhum. Tá? E aí eu peguei o 10 elevado a menos 31, passei para lá dividindo, né? Tá? E aí eu fico que v ao quadrado. 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a menos 31. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 38. É 19 vezes 2. E 1,6 ao quadrado. Aí o que eu fiz? V ao quadrado, né? Eu resolvi aqui. 9 com menos 38. Menos 29. E aí eu vou passar a raiz quadrada. V ao quadrado, tá, eu resolvi aqui primeiro. Menos 29, menos 41, vai dar 12. Aí agora sim, eu passei a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 10 elevado a 12 dá 10 elevado a 6. E aqui, como era elevado ao quadrado, vai dar 1,6. V é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Tá? Letra C. A resposta. Tranquilão, gente? Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Vocês entenderam mesmo, né? Alguém está com dúvida? Se tiver dúvida, eu volto, tá? Só falar. Tá? Se qualquer dúvida, só falar que eu volto aí, né? Então, o básico era isso, igualar a força elétrica com a força centrípeta, né? E encontrar a velocidade. É uma questão bem difícil mesmo, né? Eu coloquei lá no mural para vocês, tá? Quem fez com 9,1, dividiu lá, achou bem próximo de 1,6, tá? 1,6 vezes 10 elevado a 6. Volta onde, Ana? Aqui, vamos desde o início? Aqui, ó. Aqui eu tenho o... Sim, a carga do elétron é igual a do próton. É sim. Só que a do elétron é negativa e do próton é positivo. É a carga elementar. Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então Ana, o que acontece? Eu tenho um elétron aqui, né? Girando em movimento circular uniforme. E aí tem uma força, que é a força elétrica, que não deixa esse elétron ir embora. Essa força aqui, né, é de atração com o próton. Com o elétron negativo, o próton positivo, uma força de atração. Por isso que o elétron não vai embora. Essa força elétrica aqui é a minha força centrípeta, tá? E aí eu substituo aqui, força elétrica igual a força centrípeta. No lugar da força elétrica, eu coloquei a fórmula da força elétrica, que é K, Q do elétron, vezes Q do próton, interação entre os dois, dividido pelo raio, ao quadrado. Vai ser igual a força centrípeta, massa do elétron, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Simplifiquei raio com raio, né?
E aí eu fiquei aqui, né? E aí substituí os valores, tá? Substituí os valores. Constante eletrostática, carga do elétron, e que é igual à carga do próton, então multipliquei e levei ao quadrado. O raio, 10 elevado a menos 10, tá? E a massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. E aí eu simplifiquei 9,1 com 9, tá? Porque é aproximadamente, tá? E aí eu fiquei, né, com dessa maneira aqui, 10 a menos 31 passei dividindo, tá? E aí eu fiz aqui, 9 com menos 38, deu menos 29, aí menos 29 com menos 41, dá 12, e aí eu tirei a raiz quadrada, quadrado, né? Tirei a raiz quadrada, 10 elevado a 12, fiquei com 1,6 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, né? Qual é a parte aí que você não entendeu? Ah, tranquilo então. Qualquer coisa é só perguntar, tá, gente? Então, sempre fica ligado nisso. Quando o movimento é circular, né, a força centrípeta é a força resultante, né, desse movimento. Tá? A força centrípeta é a força sempre resultante, né? Como nesse movimento só temos uma força, que é a força elétrica, então a força centrípeta é a força elétrica, tá? Mas a força centrípeta fica sendo a força resultante quando o movimento é circular. Vamos lá, número 11, que vocês pediram também. 2 pequenos anéis de alumínio idênticos, né? E de massa 0,9 gramas. Um deles carregado eletricamente e outro neutro. São postos em contato. Em seguida, os anéis são colocados em um pino vertical isolante. Tá, alguém perguntou alguma coisa? Desculpa. Como essa potência de 10 elevado a 12 ficou elevada a 6? Eu fiz assim, porque você tira a raiz. Deixa eu pegar uma folha aqui para fazer para você. Passa aqui meio, calma aí. Aí você lembra o seguinte, olha só. Tá vendo aqui? 10 elevado a 12. Aí você lembra daquela regrinha, né? Como aqui é raiz quadrada, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, lembra? Né? Aí você fica com 10, 12 dividido por 2. Entendeu? Então, 12 dividido por 2, 10 elevado a 6. Certo? Aí é aquela regrinha, né? Que está quem está no sol vai para a sombra, né? Quem está na sombra vai para o sol. Regrinha para decorar, né? Você entendeu? Tranquilo, Gabriel? Então tranquilo. De nada. Vamos lá para o 11. Então, continuando aqui o 11. Ele tem 2 anéis, né? Um está carregado, né? E o outro tá neutro. Eles são postos em contato. E em seguida os anéis são colocados em um pino vertical isolante, montado em uma base também isolante. Nessas condições, o anel superior flutua sobre o inferior, mantendo uma distância fixa de 1 centímetro.
Sendo a constante eletrostática do A igual a K, 9 vezes 10 elevado a nona, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, a carga inicialmente depositada sobre o anel eletrizado em coulomb é... Então ele quer a carga. Aí eu botei aqui, ó, os anéis. Dois anéis aqui. Dois anéis. Tá? Bom dia, Nancy. Tem dois anéis. E aí eu tenho um que está com carga Q e outro zero. Eu coloco esses anéis em contato. Colocou esse anel em contato, você soma as cargas, separou, divide por 2, lembram? Né? Então vai ficar Q mais 0 dividido por 2. Então cada anel vai ficar com Q sobre 2. Cada anel, Q sobre 2. Então eu chamei de Qzinho a carga de cada anel, tá? Então cada anel fica com Q sobre 2. Cada anel fica com Q sobre 2. E aí eu chamei a carga de cada anel de Qzinho. Para a gente não ficar botando lá na fórmula Q sobre 2, Q sobre 2. No final a gente multiplica por 2, né? Certo? Que a gente quer saber Q, o Q maiúsculo, tá? Então a gente multiplica por 2 no final, achando o Q, tá? E aí o que ele faz? Né? Tem um cilindro e aí ele coloca o anel no cilindro, tá? Colocou aqui o anel no cilindro, Q sobre 2. Aí quando coloca o outro anel, né? O outro anel fica flutuando. Q sobre 2 também, ó. Fica flutuando. A distância entre os dois fica 1 centímetro. Já passei para metro aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Passei para metro. 10 elevado ao quê? A menos 2 metros. Tá? 10 elevado a menos 2 metros. 1 centímetro, né? Só dividir por 100 passando para metro. E aí o que eu tenho? Nesse anel aqui de cima, eu tenho a força elétrica para cima e para baixo eu tenho quem? O peso. Para ele ficar flutuando é porque a força elétrica é igual a quem? Ao peso. Logo, força elétrica igual a quem? Ao peso. Alguma dúvida aí? Daí para frente, o que vai fazer que nem a gente fez com o outro, né? Substituir a fórmula da força elétrica, a fórmula do peso, né? Onde a gente igualou, e resolver achar o Q. Ele quer esse Qzinho aqui. Não, desculpa. A gente vai achar esse Qzinho aqui. Ele quer esse Q maiúsculo. No final a gente vai multiplicar por 2, né? Para achar o Q maiúsculo, tá? Então vamos lá, continuando aí. Força elétrica igual ao peso. Aí a fórmula da força elétrica. K, Q, vezes Q. Lembra que eu chamei de Q? Para não botar Q sobre 2 aqui. Dividido pela distância elevado ao quadrado. Isso é igual ao peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. 9 vezes 10 elevado a menos 4. Por que é 9 vezes 10 elevado a menos 4? Porque ele falou que era 0,9 gramas. Aí eu passei para quilograma. Passando para quilograma, né? Passando grama para quilograma, eu fico assim, ó. Né? Grama para quilograma. Eu até esqueci de botar aqui. Deixa eu botar aqui o kg. Ficou meio ruim porque eu tô aqui assim, sem um apoio. Então passei ali, ó, grama para quilograma. Só que 0,9 é 10 elevado a menos 1. Aí é 9 vezes 10 elevado a menos 1, né? Aí botei lá, né? 9 aqui, né? Botei aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a menos 4, tá?
Então por isso que ficou 10 elevado a menos 4. Vezes a gravidade, que é 10. Tá? E aí vamos lá, multiplicando, né? Aqui vai dar 10 elevado a menos 3. Aqui dá 10 elevado a menos 4. Né? Ah, eu simplifiquei. 9 com 9. Né? Aí eu fico com 10 elevado a 9, que é o quadrado. Aí eu passei esse 10 elevado a menos 4 para cá multiplicando. Aqui 10 elevado a menos 3. Resolvendo aqui, vou ficar com 10 elevado a menos 7, né? Foi direto, né? Esse 10 a menos 9 passou dividindo. Então 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a 9. Aí eu vou, repete a base, diminui os expoentes. Vai ficar menos 7, menos 9. Menos 7 com menos 9, menos 16. Tirando a raiz de 10 elevado a menos 16, eu fico com Q igual a 10 elevado a menos 8. Né? Lembrando, lembra, né, que a Gabriela até perguntou, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, né? Aí vai ficar 16 dividido por 2, menos 8. Só que essa resposta, não, né? Você não pode marcar aqui, né? Porque essa não é a resposta. Ele quer a carga inicial, né? É a carga lá do início do anel. Um anel estava com carga Q e o outro 0. Então ele quer essa carga Q lá do início. Então, ó, Q é igual a Q sobre 2. Esse Q maiúsculo que ele quer encontrar. Então, como aqui é 10 elevado a menos 8, está dividindo, passa multiplicando. O Q é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. E aí a gente fica com a letra B de boboca, a opção correta. Alguma dúvida aí, gente? Conseguiram entender? Vou botar essa resolução aí lá no mural, tá? Só não tem aqueles passos, né, que eu mostrei na folhinha, né? Que é passando grama para quilograma, essas coisas, tá? Só não tem isso. Porque ela fica em equilíbrio, porque a força elétrica é igual ao peso. Olha só, vou voltar lá, naquele. Olha só, quando ele colocou esse disco aqui, esse outro disco criou uma força elétrica para cima, tá? E aí esse disco ficou flutuando uma distância de 1 centímetro, né? Ele fala isso no exercício, que a distância entre os dois anéis, né? Os dois anéis, tá? A distância entre os dois anéis é de 1 centímetro. Então, como eles têm cargas positivas, vai ter uma força de repulsão. Esse daqui é uma força para cima, esse para baixo. Mas como esse daqui está apoiado, ele não sai. E esse daqui vai ficar flutuando. Essa força elétrica se equilibra com quem? Com o peso do anel. Por isso que ele fica flutuando, né? O peso do anel é igual à força elétrica. E aí daí por diante eu fui resolvendo, né? Substituindo os valores, né? E cheguei lá naquele resultado final. Foi? Entendeu? Para ele ficar flutuando, né? Tem uma força para cima, que nesse caso é a força elétrica, e o peso. E aí eles estão em equilíbrio, e por isso que ele fica flutuando. Tranquilão ou não? E aí? Responde aí. Eu não sei quem é, que é o mascarado aqui. É o... não sei quem é. Bom dia, Diego. Tudo bem? Certo?
E aí, galera? Foi? Conseguiram entender o porquê que a força elétrica é igual ao peso? Qualquer coisa... Ah, foi, né? Qualquer coisa pergunta de novo. Tá? O mascarado sumiu. Então tranquilão. Então vamos lá, vamos partir para o próximo. O próximo é o 12º que vocês pediram, né? Os corpos A e B de massas M e M maiúsculo, né? M minúsculo e M maiúsculo, respectivamente, estão atados por uma corda que passa por duas rodanas. O corpo A está carregado com carga 1Q e sofre a ação de outra carga 2Q, que se encontra a uma distância D da figura a seguir, né? Conforme a figura a seguir. Essa daqui, deixa eu ver aqui, que eu não sei se eu cometi algum erro, né? Deixa eu ver aqui. É da página, qual é a página? Eu não lembro qual é a página. Deixa eu ver aqui qual é a página. É a página 60, né? Calma aí, página 60. Tomara que eu não tenha errado aqui. Tá aqui. Galera, eu cometi um erro na hora de resolver. Porque quando eu botei aqui eu trouxe aqui pro Data Show, aqui ele botou 1Q e 2Q. Aqui é mais e menos. Mais e menos. Menos Q. É mais Q e menos Q. Tá? E aí eu vou corrigindo aqui no meio do caminho a resolução, tá? Com certeza lá no final deve ter dado errado. Então vamos lá. Então mais Q e menos Q, né? Que se encontra uma distância D. Figura a seguir. Aí aqui está a figura, né? Sabe? Essa figura aqui, né? E aí a gente tem aqui, nessa situação, todo o sistema encontra-se em equilíbrio. Se as massas de A e B quadriplicarem, qual deve ser a nova distância entre as cargas para que o sistema fique em equilíbrio? Considere desprezível a massa da corda e o atrito nas rodanas, tá? Então, ele quer isso. Era para eu não vi aqui na figura, né? Mas a gente vai corrigindo lá no meio do caminho. Eu tenho o seguinte, né? O peso B, o corpo B, ele tem um peso aqui, peso PB, tá? PB aqui. Aqui eu tenho uma força elétrica de atração. Então, tem uma força elétrica de atração e tenho também o peso do corpo A. Então, eu tenho duas forças aqui. O peso do corpo A e a força elétrica de atração. E aqui eu tenho o peso do corpo B. Essas duas forças estão em equilíbrio com essa. Então, eu tenho que o peso B é igual ao peso de A mais a força elétrica. Eu passei o PA para lá, então ficou PB menos PA, peso de B menos peso de A, igual a força elétrica. Alguma dúvida aí nesse processo? Alguma dúvida aí nesse processo, galera? Tranquilão? Até aí? Não, né? Ah, tá, vou repetir. O que acontece? Você tem aqui o peso do corpo B. Aí a corda está em equilíbrio aqui, né?
Aí, para equilibrar, o sistema ficar, né, em repouso, você tem aqui a força elétrica de atração entre C e A, força elétrica, mais o peso do corpo A. Então, o peso do corpo A mais a força elétrica é igual ao peso do corpo B. Então, o peso do corpo B puxando aqui é igual a essas duas forças puxando desse lado. Por isso que eu botei o peso do corpo B igual ao peso do corpo A mais a força elétrica de atração entre os dois. Como é mais e menos, uma força elétrica de atração. Tranquilão? Isso! Eles são iguais porque o sistema está em equilíbrio. Está parado. Ele está parado aqui. Logo o peso do corpo B é igual ao peso do corpo A mais a força elétrica. Então, ó, eu só peguei o peso A e passei para o lado de lá. E logo ficou negativo, né? Tá? Passando para o lado de lá ele fica negativo. E aí eu vou usar isso daqui para a gente desenvolver daqui para frente. Vamos lá. Peso de B menos o peso de A igual a força elétrica. Então ficou assim, ó. Aí aqui que eu vou corrigindo, tá? Desculpa aí que eu botei errado ali, né? Aqui, ó. Aqui é mais. Aqui é menos. Aqui é menos. Tá? Aí esse 2 aqui sai fora. E esse 2 aqui também sai fora. Tá. Deixa eu voltar à apresentação. Desculpa. Aí eu vou ficar com MB vezes G menos MA vezes G. K igual a mais Q vezes menos Q sobre D ao quadrado, que é a distância entre os dois. E aí ele quer encontrar a relação entre as distâncias, né? Certo? O que ele quer encontrar nesse exercício? Desculpa, eu passei direto. Ele quer encontrar aqui, né? Se a gente quadriplicar as massas, quadriplicou as massas, ele quer saber a nova distância, né? O que vai ser a nova distância? O que eu estou fazendo aqui? Aqui na primeira situação, sem quadriplicar as massas, eu vou encontrar essa distância aqui, tá? Essa distância entre eles, sem quadriplicar. Primeiro eu vou encontrar a relação dessa distância. Quanto essa distância vale? Sem quadriplicar. Então vai ficar, passei o D ao quadrado para cá, eu botei G em evidência, né? E aí ficou, e passei para cá. Então ficou MB menos MA vezes G. E K, como é módulo, né? Botei Q ao quadrado. Passando a raiz, então D vai ser a raiz quadrada de K ao quadrado, MB menos MA vezes G. Esse é o valor de D. Tá? Aí, deixa eu consertar aqui de novo. Não vai alterar a resposta final, porque isso aqui não vai interferir. Mas deixa eu consertar aqui, né? Pior que eu já botei no mural para vocês. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ir aqui para o próximo. Tá. Pronto. Consertar. Vamos lá. Tá, aí agora o que eu fiz? Eu multipliquei por 4 as massas. Quadripliquei as massas. Tá? Quadripliquei as massas.
Aí eu vou fazer o mesmo processo, né? Aqui eu chamei de D1, que é uma nova distância. A distância é D1, tá? É uma nova distância. Passei D1 ao quadrado para lá, coloquei aqui em evidência, 4 em evidência, o G também, MB menos MA. Tirando a raiz, né? Aí o que eu fiz aqui, tirando a raiz? Eu tirei a raiz só do que estava diferente, né, do anterior. A raiz de 4 aqui. Logo eu fiquei com meio da raiz de K, que é o quadrado, MB menos MA vezes G. Só que quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o D. Então D1 é igual a metade de D. A distância original, tá? D1 é igual a D vezes 1, né? D sobre 2, que aí fica a letra B. Vocês entenderam essa questão? Essa questão é bem difícil porque ela é literal. Não tem valores, né, para adicionar, tá? Logo ela fica num nível de dificuldade bem alto, tá? Ah, por que é meio? Vamos lá. Por que meio? Porque olha só. Volta aqui, carinho. Aqui é 1/4, não é isso? 1/4. A raiz de 1/4 é meio. Não é isso? Foi? Entendeu, carinho? Essa sacada que é a principal. Isso que você falou, carinho, é o principal, né? Que você vai tirar a raiz lá de 1/4 igual a meio, né? Isso era a única coisa que era diferente da distância anterior. Essa questão é uma questão bem difícil, né? Não é uma questão fácil, tá? É uma questão difícil. Ainda bem que vocês pediram para resolver de novo, para resolver, né? Certo? Isso é bom, para não ficar dúvida, né? Desculpa aí eu não ter visto naquele dia, senão eu já podia ter resolvido semana passada, tá? Desculpa aí para vocês, gente, né? Agora vamos aí, né, para resolver agora a questão número 20 da página 67. Pediram para eu tirar dúvida, né? Não foi? Foi essa daí, a questão número 20 da página 67, pediram para eu resolver. Ela fala o seguinte: a figura a seguir representa um campo elétrico uniforme criado na região entre duas placas eletrizadas, né? Ao colocarmos uma partícula de carga Q no campo elétrico da figura, o vetor que melhor representa a força elétrica atuante em Q é... Então ele quer saber como fica, né, a força elétrica atuando na carga Q ali, tá? Então você tem uma placa positiva, uma negativa. No desenho do livro não tem as setinhas do campo elétrico, mas o campo elétrico sempre sai do positivo em direção a quem? Ao negativo, tá? Sempre do positivo em direção ao negativo. Lá na folhinha não tem. Mas aqui eu botei, ó, as setinhas. Ele saindo do positivo em direção ao negativo. Então vamos lá, né? O que acontece? Quando a carga é maior do que zero, positiva, força elétrica e campo elétrico têm mesma direção
e mesmo sentido. Quando a carga é positiva. Tá? Quando a carga é positiva, campo elétrico, força elétrica tem a mesma direção e o mesmo sentido. Quando a carga é negativa, força elétrica e campo elétrico têm direções opostas. Tá? São direções opostas. Então, a gente olhando o nosso exercício, né, a gente fica o seguinte: se o campo elétrico está para a direita e a carga é maior do que zero, positiva, logo a força elétrica também vai ser horizontal para a direita. E aí a resposta é a letra A. Resposta correta. Tranquilo? Entenderam isso daí? Foi? Ou alguma dúvida nisso aí? Foi? Acho que foi até a Ana, né? Não foi só a Ana, mais de uma pessoa pediu. Né? Foi mais de uma pessoa. Ah, Maria Cecília. Valeu, Maria. Foi, né? É uma regrinha básica aí, né? Essa regrinha é a antiga aí que a gente fez. Então vamos partir agora, né? Eu separei outros exercícios, né? Tá tranquilo? Então vamos lá, gente. Ninguém tá falando mais nada, então vou seguir. Vamos lá para o capítulo 4, página 63. Capítulo 4, página 63. Capítulo 4, página 63. Tem esse exercício aí. Vamos resolver aí. Ele fala o seguinte: duas cargas de sinais opostos e de mesmo modo estão dispostas próximas a uma da outra, conforme apresentado na figura a seguir. Então aqui, ó, apresentado nessa figura. Quem está acompanhando aí no vídeo. Eu já fiz essa? Então a gente pula. Tem certeza que eu já fiz? Hein? Nas minhas anotações estava o que eu não fiz. Mas tudo bem. Essa daqui, a 9. Eu já fiz também a 9? Ah, faz de novo? Ah, então tá legal. Vou fazer. Tranquilo. Vamos lá. Então aqui, né, ele quer saber duas cargas de sinais opostos, no mesmo modo, estão dispostas próximas uma da outra, conforme representado na figura a seguir. Tá. E aí eu tenho aqui, né, a figura. E aí tem uma carga aqui que essa daqui não dá para ver, mas aqui é negativo e aqui é positivo, tá? E aí vamos lá. Positivo, o campo elétrico é o que? Saindo, né? Campo elétrico dá positivo, o campo elétrico é saindo. Ó, campo elétrico saindo. Negativo, campo elétrico o que? Entrando. Logo, a soma vetorial, né, dos campos aqui, no ponto 2, é esse aqui. Esse é o meu campo elétrico. Campo elétrico entrando na negativa, na positiva saindo. E aí esse é meu campo elétrico. Vamos lá na 1 agora. Mesmo processo. 1, campo elétrico aqui o que? Saindo. Só que se você visualizar,
esse campo elétrico aqui é maior do que esse. Por quê? Porque essa distância é maior. Quanto maior a distância, menor o valor do campo elétrico. Lembra lá na forma, K módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Então, se a distância aumenta, o campo elétrico diminui. Então aqui, ó, esse daqui é maior do que esse. Aqui no negativo entrando, logo a soma vetorial é essa daqui. Então, esse daqui, ele é maior do que esse, né? Esse vetor campo elétrico. Logo a gente fica com as opções aqui, né? Qual a opção? Letra E, que 1, né, maior do que o 2 e os dois para a esquerda. Foi? Entenderam? Então, eu devo ter me confundido, eu botei questões que eu já fiz. Então, essa 9 aqui, com certeza eu também já fiz, né? Eu já fiz, ou vocês já fizeram? Vocês fizeram e eu não fiz, né? Essa 9, não foi? Pode fazer também a 9? Então vamos lá, a 9. Ele fala o seguinte: considere a distribuição de cargas elétricas e os vetores 1, 2, 3, 4 e 5 representados a seguir. Então, ó, tem as cargas aqui. Aqui, ó, é menos 5, mais 3, mais 3, mais 3, mais 4. Tá? E aí aqui são os vetores, né, a seguir. Tá, então vou corrigir. Obrigado, carinho. Aí aqui, né, essa distribuição de cargas elétricas cria um campo elétrico no ponto P, que é melhor representado pelo vetor, tá? Então ele quer saber qual é o vetor daquele desenho anterior, que vai melhor representar isso daqui. Então olha só, essa carga menos 5 vai, essa aqui de baixo, menos 5, vai criar um campo elétrico entrando. Campo elétrico entrando. A de cima também vai criar um campo elétrico entrando, ó. Então, menos 5, campo elétrico entrando, menos 5Q também entrando. Esse mais 3Q aqui vai gerar um campo elétrico saindo. Tá? Esse mais 3Q também vai gerar um campo elétrico saindo. Aqui, o mais 3Q gera esse campo elétrico saindo. E esse mais 4Q também cria um campo elétrico saindo. Tá. O que vamos fazer aqui? Vamos anular quem é igual. E está na mesma direção em sentidos opostos. Esse daqui, eu posso anular com esse. Tá? Então, eles podem se anular, porque é menos 5Q e a distância é a mesma. Logo, os campos elétricos são iguais, eu posso anular esses dois aqui. Tá? Esses dois saem fora. Esse aqui que é mais 3Q, também esses de verde aqui, eu posso anular. Também sai fora. Só que esse daqui é mais 4Q e aqui é mais 3Q. Então, esse campo elétrico aqui, esse vetor campo elétrico, é maior do que esse aqui. Então, vai fazer esse menos esse. E aí eu fico aqui, o vetor campo elétrico
é nessa direção e sentido aqui, né? Se você olhar lá na figura anterior, né? Certo? Esse vetor aqui é o número 2. Tranquilão? Esse é o número 2. Depois eu passei uns outros exercícios aqui, número 5. Não vai dar tempo, né, de resolver. Tem o 5. Deixa eu finalizar aqui. Tem o número 11, tem 5. Tem o número 11. Que eu ia fazer aqui, mas... Ah, não entendeu? Calma aí, desculpa. Vou voltar aqui. Vamos lá, ó. Menos 5. O vetor... menos 5 aqui embaixo. O vetor campo elétrico vai ser entrando. Olha lá. Não, ele quer o vetor campo elétrico. Isso daí que você está falando, Karine, é carga. Ele quer o vetor campo elétrico. Então, ó, menos 5 o quê? O campo elétrico é entrando. Esse é menos 5, o campo elétrico também é o quê? Entrando. Só que logo mais para frente eu vou anular. Esse daqui se anula com esse. Porque eles são iguais. Né? Então você pode anular esses dois vetores. Esse daqui é mais 3, campo elétrico saindo, mais 3, campo elétrico saindo. Esse também, ó, são iguais, pode se anular. Mais 3, campo elétrico saindo, mais 4, campo elétrico saindo. Então, quais que eu posso anular aqui? Eu posso anular esse com esse, ó, mesma direção em sentidos opostos, eles são iguais, porque é menos 5Q, menos 5Q, tá? Então eu posso anular. Esse com esse eu posso anular porque é mais 3Q, mais 3Q. Então esse vetor campo elétrico é igual a esse aqui. Aí aqui eu tenho mais Q e mais 3Q. Então esse vetor aqui, tá? Esse vetor, ele é maior do que esse aqui. Esse daqui, ó, é maior do que esse. Então, quando eu diminuir esse menos esse, não vai dar zero. Logo, o vetor aqui resultante é esse aqui, que é o número 2 lá da figura. Que é saindo, o vetor. Eu acho que essa parte aqui que vocês não entenderam, né? Esse aqui é mais 4. O vetor gerado por ele é esse aqui. E desse mais 3, o vetor gerado é esse aqui. Esse pedaço é maior do que esse pedaço aqui. Não. Esse daqui, esse vetor aqui, Maria Cecília, esse vetor aqui, ele é gerado pelo mais 4. Que ele é o vetor saindo. Logo, isso, mais 4, esse vetor, esse campo elétrico aqui é maior, porque ele é gerado pelo mais 4. Esse daqui é gerado pelo mais 3. Então, quando esse daqui menos esse,